As mulheres somam 51% da população brasileira e 52% do eleitorado. Mas, em todo o país, são apenas 10% de prefeitas e 12% de vereadoras. No Senado, há 13 mulheres, num total de 81 senadores. Num país de cultura predominantemente machista e de raízes patriarcais, no entanto, a mulher, embora a passos curtos, ganha mais espaço na política nacional. Hoje, as mulheres brasileiras começam inclusive a organizar um partido feminista. Eu sou Gilberto Nascimento e esse é o Diálogo São Paulo. Bem-vindo! O Diálogo São Paulo fala hoje sobre mulheres na política. Para discutir o assunto, recebemos Cissa Lessa, escritora e jornalista especializada em infância, mulheres e políticas públicas. Durante 8 anos, foi secretária executiva da Rede Andi Brasil. Também no programa, Ingrid Ciffer, professora doutora de Ciência Política e coordenadora do Centro Interdisciplinar de Gênero da Unifesp. Cissa, em primeiro lugar, obrigado pela presença. Obrigada eu. Um prazer estar aqui falando de um assunto tão importante. Ok. Você está organizando o seminário O Parto da Mulher na Política. Qual o objetivo desse evento e o que ele vai abordar? Bom, a grande questão é o que faz, o que torna tão difícil a presença da mulher na política. Então, nós queremos bolar esse workshop com o objetivo de apoiar a mulher na posição de liderança, nos desafios que são colocados para assumir uma carreira política. E é esse o desafio, né? Ajudar a formação de lideranças mulheres. E por que esse nome parto? Por que o parto? Bom, a metáfora parto, ela veio por várias razões. A primeira é que parto é uma ação eminentemente feminina, muito potente, né? Então, a ideia é ligar a mulher com a sua força, com a sua coragem e, pensando nisso, articular com cada uma, né, das participantes desse trabalho, das oficinas do workshop, o seu caminho na política, que pode ser um caminho não tradicional, né? A política para batalhar uma legislação específica, um tipo de ação comunitária, coletiva, enfim, as várias formas de fazer política, né? A gente também sai fora dessa caixinha que pensa só política como assembleia, prefeitos, governadores, mas, enfim, ação política cotidiana, né? Ok. Ingrid, em primeiro lugar também, muito obrigado pela presença, né? O Brasil, no ranking mundial, é apenas o 121º colocado no ranking de representação feminina no parlamento, né? Na política. O que representa isso? Qual o significado disso? Bom, em primeiro lugar, queria agradecer também o convite. Também para mim é um prazer, é um tema do coração também, além de ser tema de pesquisa. Esse número diz muita coisa e diz muita coisa sobre a sociedade brasileira como um todo, né? O déficit de representação política da mulher no parlamento, no sistema político, ele é um reflexo das desigualdades de gênero que perpassam toda a sociedade, né? Então, que estão relacionados à forma como o trabalho doméstico é dividido no espaço privado, a dificuldade de acesso da mulher ao mercado, a dificuldade de acesso da mulher ao espaço político. Então, esse número, que é um número que é extraído do sistema político especificamente, ele diz muito mais do que apenas a falta de representatividade da mulher nesse sistema político em sentido estrito, né? Então, é um número realmente que sugere, que indica a gravidade do problema da desigualdade de gênero no Brasil. Tá, e reforçando aqui, como também já foi falado na abertura, a gente tem apenas 10% de prefeitas, né, no país, 12% do total de vereadoras
E no Senado, por exemplo, são 13 de um total de 81 senadores, apenas 13 mulheres, né? Pois é, então você vê que isso é uma coisa essa discriminação de gênero, ela atravessa o país inteiro e em todos os níveis da federação. Né? Então, eu acho que sempre que a gente pensa o problema da exclusão da mulher da política, a gente tem que pensar essa exclusão da mulher da política pensando nisso relacionado a outras exclusões que condicionam essa exclusão na política. Né? É tudo entrelaçado, não é um fator isolado. Né? Por isso que o combate a isso tem que ser em todas as frentes. Quais são as observações, o que você concluiu assim, de mais significativo? No meu doutorado, eu fiz uma pesquisa focada em teoria crítica feminista, que é uma área específica da teoria política feminista, e o meu foco era uma discussão de 3 autoras importantes, uma das 3 principais autoras nessa área, que são a Judith Butler, que deve ser familiar da Cissa. São 3 filósofas políticas que discutem, entre outras coisas, a concepção de ação política e as constrições na autonomia da mulher, na possibilidade de ação política, de transformação, tendo em vista os obstáculos referentes a desigualdades de gênero especificamente. Né? Então, é uma tentativa de pensar sobre democracia e sobre justiça nas comunidades políticas, tanto no nível interno quanto no nível internacional, tendo em vista o impacto que a desigualdade de gêneros tem na capacidade de ação. Ou seja, uma forma de pensar essa ação de um jeito menos abstrato. Né? Você pensar o sujeito como um sujeito político, como um sujeito que tem raça, que tem cor, que tem gênero, e isso tem implicação na capacidade de ação, na capacidade de inclusão nos espaços de poder, entre os quais o sistema político, mas em outros espaços de poder também. Okay. Então, enfim. Cissa, você também, eu queria saber o que você acha desses números e quais são as dificuldades para a mulher assumir posições de poder e de liderança. Bom, acho que a Ingrid falou bem, né, de uma série de dificuldades que a mulher enfrenta, mas essa de que todo o sistema político é construído dentro de uma lógica patriarcal, né? Então, é um ambiente onde a mulher não encontra uma receptividade fácil, né? Muitas vezes ela não se sente bem em assumir determinados cargos de maior liderança, maior expressividade. Então, tudo isso é ainda uma coisa a ser construída dos 2 lados. Né? A mulher se sentir mais fortalecida, com condições de assumir esse cargo. E aí eu acho que é muito importante toda a construção que o feminismo pode fazer no sentido de ajudá-la a se inserir com mais apoio dentro da sociedade. Né? Eu acho que a gente passou aí muitos anos achando que não havia mais espaço para o feminismo, que já era uma etapa superada, mas a gente está vendo que não, né? Que tem uma série de enfrentamentos ainda a serem feitos e a gente está assistindo, né? Eu acho que com bastante força, a emergência de um novo feminismo, né? Que agora até tem uma articulação grande de mulheres discutindo se vão formar um partido feminista, a Partida, né? Que talvez não seja exatamente um partido, ela seja um coletivo que vá apoiar a formação política e mulheres que vão sair candidatas em outros partidos, mas enfim, a discussão está aí colocada, a Partida existe, já fez um ano agora, a semana aí em junho comemorou um ano de fundação, né? Então acho que são movimentos muito importantes que estão acontecendo agora no Brasil e que podem apontar sim para o início dessa superação, dessa diferença aí
participação da mulher na política institucionalizada, né? Ok. Por enquanto, quais são as maiores resistências e quais são os desafios? São quase todos. Embora eu estou totalmente de acordo com isso que a Cissa levantou, eu acho muito impressionante. Se chegue nas propostas lá que ela coloca. Né? Não, eu acho muito impressionante que a gente está vivendo um momento, desde há muito pouco tempo, acho que em torno de 3 ou 4 anos, em que o feminismo começou a se esvaziar dessa conotação pejorativa, né? Agora as meninas querem ser feministas. As meninas nas escolas se dizem feministas. Tem um surgimento de coletivos feministas nas escolas públicas. Impressionante. Então, é interessante entender por que o feminismo, que sempre teve sempre é um termo muito historicamente estigmatizado, né, está ganhando uma conotação positiva na sociedade brasileira. Isso é muito novo. E eu acho que isso é sintomático. Eu também tenho eu acho que a gente está num momento promissor, embora a gente tenha um discurso conservador ficando cada vez mais forte, mas, a meu ver, esse discurso conservador ele é muito reativo a esse crescimento de mobilização das mulheres para reivindicar maior participação política, para protestar contra a cultura do estupro, para desnaturalizar todos esses estereótipos de gênero. Quando uma mulher no parlamento é desqualificada porque ela elevou a voz, ela é histérica, o homem é combativo, esse tipo de coisa toda está aparecendo em todos os espaços, seja nos coletivos das escolas, seja dentro do parlamento, seja nos coletivos que estimulam a participação da mulher na política. Então, apesar dos desafios serem todos, eu acho que todas essas questões ainda não foram, e dificilmente vão ser completamente superadas. A meu ver, a gente está num momento promissor para isso, de mobilização generalizada e de crescimento dessas pautas na agenda. Muito obrigado. No próximo bloco, vamos falar sobre as expectativas de crescimento no número de mulheres candidatas nas próximas eleições municipais. O Diálogo São Paulo vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Até já. Por que é importante a participação da mulher na política? Bom, em primeiro lugar, porque nós somos metade da humanidade, certo? Mulheres responsáveis, mulheres que não vão se corromper, e assim, eu acho que a mulher tem realmente que lutar por esse espaço e fazer um serviço digno, um trabalho digno para a população. Ela pode fazer um bom trabalho em qualquer campo, como o homem também tem a obrigação de fazer um bom trabalho em qualquer campo. Estamos de volta. O Diálogo São Paulo fala hoje sobre mulheres na política. Recebo Cissa Lessa, escritora e jornalista especializada em infância, mulheres e políticas públicas. E também Ingrid Siffer, professora doutora de ciência política e coordenadora do Centro Interdisciplinar de Gênero da Unifesp. No final do bloco anterior, sugerimos a discussão sobre as expectativas de aumento de candidaturas de mulheres nas próximas eleições municipais. Cissa, você acredita que aumentará essa participação? Olha, eu estou acompanhando aí de março, abril, algumas das tentativas de vários partidos de atraírem para serem candidatas mulheres muito jovens, lideranças diferenciadas. Então, eu acho que a minha expectativa é que tenham 2 tipos de mudança: mais mulheres, mas, sobretudo, mulheres melhor qualificadas e que compreendam um pouco a questão da mulher como um todo, né? Porque não basta uma candidatura de qualquer mulher, né? É que ela leve a questão da mulher para dentro desses espaços políticos institucionais fundamentais, né? E você tem percebido mobilização de grupos feministas assim, de uma maneira muito maior? Então tem esses 2 tipos de mobilização, tanto dos partidos, os partidos tradicionais, quanto mobilizações
feministas, a mais clara é a Partida, né, que tem uma candidata própria a vereadora, embora ela não seja um partido institucionalizado, vai sair por um outro partido, o PSOL, né, uma candidata apoiada pelo coletivo, que, na verdade, uma representação de todo o movimento. Né? Okay. Ingrid, você acha que as mulheres hoje se sentem representadas pelas candidatas? Essa é uma pergunta interessante, porque não necessariamente o fato de ter mais mulheres no parlamento implica que as mulheres, ou que, melhor dizendo, que as causas feministas, que as questões de gênero estarão representadas ali. Acho que a Cissa já sugeriu isso na fala, quer dizer, eventualmente questões relacionadas a questões de gênero são trazidas por homens, né? O Jean Willis, por exemplo, costuma pautar esse tipo de coisa, questão da regulação trabalhista das profissionais do sexo. Então, não existe essa identificação necessária, porque é uma mulher significa que questões de gênero estarão pautadas. De qualquer forma, ainda assim, para que a gente considere que o sistema representativo seja realmente representativo, a ausência das mulheres é um sinal enorme de um sistema representativo muito problemático, muito injusto. Né? Então, ainda que, a meu ver, assim, é claro que eu acho importantíssimo esse tipo de trabalho de base, de estimular a presença das mulheres na política, de mulheres feministas na política. O Elas por Elas também faz isso há um certo tempo. Mas, independentemente disso, eu acredito que a presença das mulheres no sistema político é, por si só, positivo. Não porque isso necessariamente implique um parlamento mais progressista, menos machista, mas porque isso é mais representativo, indica um sistema representativo mais justo. Então, mas as mulheres que estão lá, elas têm colocado de maneira satisfatória aí para vocês questões de interesse como aborto, equiparação salarial, outras questões assim defendidas pelas mulheres? A meu ver, esses temas ainda estão temas muito escondidos. Menos do que há poucos anos atrás. Mas, de fato, a gente, apesar de ter tido uma presidenta mulher, apesar de ter tido na liderança, nos ministérios, ter uma secretaria da mulher, esse tema é um tema que tem uma dificuldade enorme de entrar na pauta política no Brasil, na agenda política no Brasil, como uma dificuldade que não se vê em muitos países também conservadores. Eu acredito que isso está em vias de mudar. Acho que a gente está num contexto em que a gente nunca esteve tão perto de conseguir pautar essas questões. Mas eu acho que essas questões são subrepresentadas. Cissa, o fato de o Brasil ter tido uma presidente mulher, isso ajudou muito mais na mobilização das mulheres na política? Ou agora também o fato dela ter sido afastada, isso pode até também ocasionar reações machistas, por exemplo, de gente que vai usar isso para dizer que a mulher não deve estar na política? Bom, é provável, né, que essas manifestações, elas ocorreram, né? Não é que elas vão ocorrer, elas ocorreram. Mas também ficou muito claro, né, como em vez de muitas vezes você fazer um embate político, você caía num ataque machista contra a presidenta, né? Então é um sintoma da nossa sociedade, né? Então você desvia o foco, você não trata a pessoa pelo que ela é, pelo que está acontecendo, mas sim diminuindo ela porque ela é uma mulher. Então, acho que esse desfoque, né, que as questões vão sofrendo é alguma coisa que a gente não quer que aconteça, né? Quer dizer, a partir do momento que você está lá com as suas competências, com a sua formação, com a sua capacidade, e você não quer ver a todo momento discutido que talvez você, enfim, não tenha condições de estar fazendo, né? Que é o que a gente vê, que a gente sente como
como mulher profissional. As mulheres sentem isso às vezes dentro de grandes empresas. Se você se torna mãe, então aí a questão se complica bastante, né? Então tudo isso, né? Essa compreensão da capacidade da mulher enquanto profissional, enquanto liderança, enquanto política, isso ainda, né, falta bastante, né? Então, tudo isso, eu acho que, em grande medida, talvez o fato de nós termos tido uma presidente, e você vê assim, grupos de mulheres sendo bastante solidárias com ela no momento que ela sai da presidência. Então, sabe, tudo isso, vamos dizer assim, acontece ao mesmo tempo, mas acho que tem um valor simbólico, positivo, sim, muito importante. Quer dizer, nós podemos chegar lá. Acho que isso que fica para as mulheres como um todo, né? Para as mulheres mais jovens, então, eu acho isso fundamental. O que as mulheres buscam hoje é uma nova forma de ver o feminismo? Eu acho que são novas e várias formas de ver o feminismo, né? Cada vez mais a gente fala menos em feminismo e mais em feminismos. Então, é uma forma de abarcar uma pluralidade de visões sobre o que é a justiça em relação à igualdade de gênero, mesmo o que é o próprio conceito de mulher, como que você introduz a questão das transexuais na pauta feminista. Então, eu acho que o momento é muito profícuo no sentido de ampliar e ser mais inclusivo na discussão sobre o feminismo. E eu acho que talvez isso esteja contribuindo para diminuir o estigma do feminismo, porque ele é um feminismo que se coloca de uma forma cada vez menos sectária, mais inclusivo, mais democrático. Ok, muito obrigado. Obrigada. Você gostaria de deixar algum contato? Pode ser o meu e-mail, ingridcy@gmail.com. Ok, obrigado. Cissa, e para encerrar, felizmente o nosso tempo está acabando, mas eu gostaria de ouvir você também sobre essa questão. É uma busca por uma nova maneira de ver o feminismo? Eu acho que sim, concordo plenamente que agora a gente pode pensar em feminismos. Acho que existem muitos temas e muitas facetas abarcados por uma série de grupos muito distintos, mas todos com essa mesma vontade, né, de discutir o lugar, o papel da mulher, de garantir maior participação, maior igualdade de gêneros, enfim, né? E o que eu posso dizer é que eu me sinto cada vez mais à vontade de ser feminista nesse universo, assim. Ok, muito obrigada. E você também gostaria de deixar algum contato? Eu acho que o melhor contato é o meu Face, Cissa Lessa. É isso. Ok, Cissa, muito obrigado. Este é um tema que voltaremos a tratar aqui no programa, com certeza. O Diálogo São Paulo de hoje fica por aqui. Voltamos na próxima semana. Até lá. Tchau.